Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou Bruno Monteiro. Mila Benevides. E vamos conversar aqui um assunto meio que polêmico, né? Vamos conversar uma parada que uns defendem, outros repudiam, né? Um fala que não quer casar de jeito nenhum, outro diz que quer viver de solteiro de qualquer jeito, que o melhor é ver conteúdo adulto na internet do que ter um relacionamento longo, que dá muito trabalho. Outros defendem que abominam esse negócio de sexo casual e que preferem um relacionamento longo de verdade. E aí, o tema de hoje é sexo casual é melhor e mais fácil do que um relacionamento sério. Isso. E olha que nós dois estamos em um relacionamento sério, pretendemos ir até o fim da vida com uma só carne e estamos afirmando que sexo casual é melhor e mais fácil. Mas antes, já se inscreve aqui no canal, primeira coisa que eu quero que você faça, tira os filtros. Se você for religioso, se você for um cara mais libertinho, eu quero que todo mundo assista esse vídeo até o final. Que eu quero trazer, eu e a Mila, essa conversa aqui, umas percepções diferentes, né? Umas reflexões. Então, tira os filtros, não julga agora, escuta qualquer coisa, coloca aqui no 2x, assiste bem rápido, só para você entender mais ou menos isso. Muitos homens hoje, Mila, são defensores... Homens e mulheres, né? Começou com os homens, vamos dizer, são defensores de que, tipo, pra que namorar? Pra que casar? Pra quê? Né? E aí fica nessa parada do sexo casual, o Dom Juan, né? Tem muitos homens que são viciados em conquista e muitas mulheres em serem conquistadas. Sim. Então a gente tem hoje em dia um surto de pessoas que são viciadas na vaidade, no próprio corpo, no foco excessivo em ter dinheiro, em ter um corpo shapeado, justamente para chamar a atenção de outras pessoas, mas no fundo, só querem ser amadas, mas não conseguem nem se amar e nem amar o outro. A questão é, o sexo casual é melhor e mais fácil do que o relacionamento sério? Por quê e para quem? Mais fácil e melhor. Vamos lá. Vou desmembrar isso aqui, né? Sexo casual é mais fácil? Sim, é mais fácil. Para quem não tem autorresponsabilidade, não tem responsabilidade afetiva, não tem um propósito de vida, não tem mente de crescimento e expansão, para quem não sabe quem é, para quem não sabe o que é amar e ser amado. Então sim, o sexo casual é mais fácil. Por quê? Porque o que o sexo casual é? Ele nada mais é do que você saciar uma vontade que não é só carnal, na verdade. Não é só o piu-piu subir ou a pepequinha molhar. É muito mais uma vontade de validação, de ser visto. E ele é um ser visto na superfície. Então, a maioria das pessoas, para não dizer todas, que priorizam viver de relações casuais, na verdade, elas têm medo de que alguém descubra quem elas verdadeiramente são. Então elas estão buscando no sexo casual um certo alívio de uma crise de identidade e elas estão buscando um certo falso poder? Sim, mas a maioria eu acho que não tem essa consciência. No fundo é isso. No fundo é isso. Porque quando eu tenho certeza de quem eu sou, eu não tenho essa necessidade de buscar a aprovação dos outros. E nem de saciar prazeres momentâneos. Por quê? Porque quando eu tenho consciência de quem eu sou, para eu chegar nesse ponto, eu já domino meu próprio corpo. Porque não existe esse negócio. Nós, seres humanos, a gente tem a total e plena capacidade de dominar os nossos instintos e impulso sexual, gente. A gente não é igual cachorro que fica no cio e sai um monte de bicho atrás. Não. Não é assim que funciona a nossa natureza. Sim. Nós, seres humanos, a gente consegue. Conseguimos plenamente. Mulheres conseguem passar pelo período fértil de boa e homens passam pela vida inteira. Quantos homens que vivem aí em total celibato conseguem? Já teve um caso, se não me engano, de um cara, não lembro os fatos, eu vou pesquisar aqui para trazer para vocês, que ele nasceu, a mãe não pôde cuidar, porque era um local muito pobre, etc. Enfim, eu não lembro qual foi o motivo, e colocou ele num monastério, se não me engano, um local de padres afastado. E ele nasceu e cresceu só com padres e homens. Então, no caso ali, era só homens e padres, que eram padres. Naquele monastério ele tornou-se padre e nunca viu uma mulher na vida. Então ele morreu sem nem ver. Aí eu me questiono, né? Será que esse cara era tão assim, nossa, preciso fazer? Claro que ia ter os
os estímulos, hormônios, etc. Mas será que seria tão hiperestimulado como é hoje? E aí, na sua visão, Mila, esse surto que está tendo hoje, como eu falei no início do vídeo, né? As pessoas estão cada vez mais focadas na autoimagem externa, numa busca incessante por serem vistas de forma externa, né? Então, o homem, por exemplo, o homem tem muita insegurança na questão, se ele não tiver dinheiro, ele não é homem suficiente. Né? Falam isso. Agora que é mulheres também. Então, se o homem não tiver dinheiro suficiente, se ele não conseguir prover essa pressão excessiva em cima do homem provedor, mas não só no homem provedor financeiramente, do tipo, coloquei um salário dentro de casa, não. Ele tem que ser o cara 10 mil por mês. Eu tenho que fazer, senão eu não sou homem suficiente. Se eu não consigo fazer tanto até os 30 anos de idade, eu não sou homem suficiente. A mulher, se ela não tiver um corpo XYZ, se ela não tiver o cabelo XYZ, o lábio inchado, uma lipo, uma coisa, ela não é mulher suficiente. Se ela não virar, ela não for aquela coisa delicada e também uma do job na cama, ela não é mulher suficiente, ela não é um mulherão. Por que você acha que está acontecendo isso no mundo de hoje? As pessoas estão, como diz a palavra, né? O amor está esfriando. Por que você acha que as pessoas estão deixando de amar verdadeiramente? O amor está se esfriando e as pessoas estão ficando cada vez mais superficiais. Gente, eu acho que isso tem tanto contexto, né? Na minha visão, isso começou há tantos séculos atrás, com a destruição das famílias. Se eu não tenho amor dentro de casa, como é que eu vou saber o que é um amor do lado de fora, né? Se uma criança não é criada com amor, quantas mulheres crescerão sem pai? Quantos homens cresceram sem pai? E quantos homens e mulheres também não cresceram sem mamãe presente? Mamãe que teve que trabalhar fora, teve que se virar para dar conta daquela família, e o tempo que ela tinha com os filhos era extremamente restrito e escasso, sabe? Então, assim, a gente não foi muito ensinada a se amar, não. Eu não me lembro de ter sido ensinada a me amar, eu fui ensinada a servir, mas a me amar, eu aprendi depois de velha. Mas ninguém me ensinou a me amar. A olhar pra... Assim, óbvio, eu tive alguns ensinamentos de berço que eu agradeço muito a minha mãe por isso. Minha mãe me ensinou muito a preservar meu corpo. Então, minha filha, não deixa qualquer homem passar a mão no você, não. Minha filha, cuidado. Isso a minha mãe foi muito boa. Mas ao mesmo tempo que ela foi muito boa nisso, ela destruiu a minha visão sobre o masculino. Porque ela falava pra mim assim, nenhum homem presta. Todo homem só quer te comer. Quantas mulheres não crescem ouvindo isso? E quantos homens também não crescem ouvindo isso? E aprendem a ser esse tipo de homem. Essa semana eu atendi um cliente e ele falou isso pra mim, Camila, eu vim de uma família onde ser homem era comer o máximo de mulheres possível. E eu sou um homem que sempre tinha uma essência diferente e eu fui chamado de gay 399 vezes. E pra ser aceito na minha própria família, eu comecei a passar rodo nas mulheres tudo. E não era o que eu queria fazer. Percebe isso? Isso que eu disse agora? Quantos homens não são pressionados, e agora as nossas mulheres também, a ter uma sexualidade totalmente desequilibrada, só porque o sistema, a família, não importa quem, fala que uma vida de liberdade é isso. Que liberdade, você ser livre, é você ser um libertino, é você ser promíscuo. Agora nossas mulheres aprendendo isso. Eu lembro da minha época de escola, quando eu era adolescente, eu sempre fui muito fechada para essa área afetiva, por toda a minha infância, questão de abusos e tudo mais. Mas na época da adolescência, ali na fase de uns 14, 15 anos, não lembro direito, tinha uma brincadeira na minha escola que os meninos juntavam em cima de uma menina, pegavam ela e passavam a mão nela inteira e todos beijavam essa menina à força. A minha escola teve isso. Tentaram me pegar, mas eu bati em todo mundo, que eu era dessas, né? De bater nas pessoas. Mas tinha isso, tá? Tinha isso na minha escola. Quantos anos, em média? 14, 15 anos então, que eu tinha. O que os homens estão aprendendo com 14, 15 anos? Você entende que era o que era doutrinado na minha época? Gente, eu tô com 39 anos hoje. O que tá sendo ensinado hoje? Olha as músicas. Olha a televisão. A qualidade da cultura, né, de fato. Você vai no Spotify, quais são os mais tocados? A Anitta, esses trem tudo, Ludmilla. Olha o que essas mulheres estão ensinando. Camila, não fala da Anitta. Gente, eu não tenho nada contra a pessoa Anitta, não a conheço. Mas o que eu vejo são crianças de 8 anos de idade, 9 anos de idade, rebolando e fazendo quadradinho de 8. É uma criança. Não, quantas já tá hoje... hiperestimulada. O cara com 16 anos pra cima, principalmente com TikTok, etc., as dancinhas, roupa curta, às vezes faz vídeo de pijama. Os meninos. Né, na TikTok e tudo mais. Meninos também já ficam ali.
Tem um né? vídeo que eu vi esses dias, até depois a gente pode procurar pra poder colocar. Nos menininhos, gente, não devia ter 10 anos que as meninas. Palavreado assim, eu vou lá, vou comer as menininhas, pá. Sabe, dando uma adultização. Não tem necessidade disso. Então, essa questão do sexo casual que a gente tá trazendo aqui, entendam por que ele é mais fácil. Ele é mais fácil porque não exige uma profundidade de alma. Exato. Ele é mais fácil porque eu não preciso te conhecer. Eu só preciso te desejar. É tipo... É muito mais fácil isso. O que é mais fácil, né? É eu comprar comida pronta, comprar um iFood, é mais fácil eu comer um miojo, é mais fácil eu ficar comendo comida porcaria, chocolate, biscoito. Se eu for ali no mercado, biscoito tem biscoito de R$1, R$2, tem xilito, né? Que eu chamo aqui é xilito aqui no Ceará, lá em Minas é comum. O que é xilito? Xilito é os batata frita, aquela lá é batatinha mesmo. A batatinha, ou tem aqueles snacks, né? Aqui a gente chama de xilito. Aqui no Ceará é xilito. Então, é mais fácil você se alimentar dessa forma. É bem mais fácil. Agora a questão é, vai nutrir? Vai sustentar o corpo que você precisa? Cara, eu não gostava de verdura. Eu era pequeno, eu não curtia algumas frutas. E eu falava assim, como assim fulano gosta, eu não gosto? Então eu vou aprender a comer, porque eu preciso comer isso. Quando eu comecei a entender, uma curiosidade, né? Quando você começa a saber o que nutriente aquele alimento faz pro seu corpo, parece que a absorção aumenta e você come com mais gosto e mais fome. Você começa a se acostumar com aquilo. Por que eu tô falando isso? Que é o lance do mais fácil e melhor. E do que é o difícil e o que é o fácil, né? Muita gente fala assim, escolha seu difícil. É difícil acordar todo dia, por exemplo, a gente tá na academia, eu te gravei hoje, eu falei, pô, ela tá com muita vontade de estar aqui. E era sexta-feira, a gente tá cansado muitas vezes, né? Com sono, a gente vai pela manhã, ela me arrasta pra academia pela manhã, eu não gosto de malhar de manhã, mas aí eu vou, sabe? E é tipo, o meu corpo tá começando a ser o melhor corpo que eu tive na minha vida. Né? No sentido de força, no sentido de mudança do meu corpo, de energia. E eu tô sendo disciplinar nisso. É difícil acordar aí. Eu acordo várias vezes, tipo, cara, eu não consigo ir pra essa academia. E eu vou. E eu vou lá e faço. Então o que eu tô querendo trazer com essa analogia aqui. O sexo casual, e por experiência própria, eu já tive essa vida promíscua justamente por causa disso que você falou do seu cliente, né? Essa pressão de que eu buscava tanto, o que é ser homem? E na minha cabeça, tinha essa concepção por causa de família e etc, eu achava que era isso, esse é o cara pegador. Como eu queria ser ator, modelo e etc, eu via nos filmes que o ator, o garanhão, aquele cara, era esse cara. É esse cara conquistador. Se eu não soubesse conquistar mulheres, eu não era homem o suficiente. E como eu tinha uma insegurança na minha masculinidade, como eu fui chamado de gay, de viado na infância, sofri bullying, rejeição e etc, a vida toda, eu sempre achei que eu tinha que fazer aquilo. E é justamente isso, eu fugia, né? Eu fugia. E hoje eu tô num relacionamento sério com você. Deixei essa vida pra trás há muito tempo já. E eu tenho o que falar, né? Da minha experiência do meu passado e hoje meu presente. Sim, é muito mais difícil estar num relacionamento sério. Só que é muito mais gratificante, é o melhor pra minha alma e pro meu corpo. É igual uma academia. É muito melhor ir pra academia todo dia. E olha que eu tô com a coluna, eu tenho no início a gente diz que é discopatia. Eu preciso ir pra academia todo dia por causa da minha coluna. É melhor e mais fácil ficar na rede? Nossa, é uma delícia ficar na rede ali. Mas eu tenho que ir pra academia. É ruim ir pra academia? Cara, é doloroso pra puxar ferro. É doloroso você ir lá, etc. Só que o que é o melhor? É o curto prazo, aquele prazer. Porque se fosse ruim, ninguém faria nada. Ninguém fazia sexo casual. Cara, é gostosinho. É igual né? usar qualquer tipo de substância química. E justamente, né? A bebidinha ali, um álcool, droga, alguma coisa, é gostoso? É, porque se não fosse gostoso, ninguém tomava. Se fosse ruim igual remédio... Inclusive conquista vicia também. E conquista vicia, porque vai validando aquela sua identidade. Então é justamente nesse ponto. Mas era isso que eu tava querendo, que eu tentei quase te interromper naquela hora de fazer a pergunta pra quem tá aí porque eu não tive essa experiência. Eu só tive relacionamentos longos, nunca tive essa experiência de casual. Acho que eu nem consigo fazer um trem desse na minha vida. Mas uma pergunta que eu vejo que muitos homens me relatam isso aqui dentro do atendimento terapêutico. Era mesmo muito fácil? Não tinha a sua parte difícil também, não? Quando eu falo, como você realmente se sentia? Cara, era difícil. Quando acabava? Quando fechava o zíper? Não, eu vou antes. A parte difícil também... Os pombos brigando aqui atrás, gente, tá vendo? É desse jeito gravar no quarto. Desculpa, continue. Os pombos aqui estão num sexo casual. É tipo isso. Então, assim, cara,
tinha, assim, a parte difícil. Sabe por quê? Porque naquela época eu queria ser visto, eu queria ser validado. E quando não era validado por uma garota que eu queria que ela me validasse, a ferida de rejeição era imensa. Então, o homem pode dizer assim, eu gosto que tal, porque ele tenta ali conquistar pelo menos alguém. Então, mas não que muitas vezes é que ele quer. Às vezes tem caras que conseguem conquistar a pessoa que ele quer e etc. Mas conquistar pra quê? Só pra se validar? Tipo, conquistei, é um joguinho. Eu uso aquela mulher como um troféu. Eu uso aquela mulher como objeto, de fato. Né? A gente fica falando que é pornografia, você olha a mulher como objeto e muitos homens não compreendem isso ou não assumem que é isso. Mas é isso, tipo, cara, se tu conquista a mulher só pra validar teu ego, você tá usando a mulher como objeto. E a mulher é do mesmo jeito, viu? E vice-versa, né? Então, sim, tem a questão da rejeição, porque o cara se coloca em situações, por exemplo, um Tinder, né? O cara fica ali como se fosse um cardápio, cara. Você tá olhando pra uma mulher como se fosse é bonita ou não é bonita. Primeiro que você tá julgando a mulher pela aparência. E ela também te julga pela tua aparência. Se ela não tiver o jeitinho, assim, o cabelo dele, não sei o que. As pessoas ficam se julgando pela aparência, né? Então você fica no cardápio humano ali. Vou chamar antigamente de Pokémon Go, né? Que é do Pokémon, e ficar caçando os Pokémon. Antigamente a piada era assim. Então, era fácil no sentido de... Aconteceu, mas depois. Eu lembro que o dia você comentou comigo que... Gastou dinheiro. Você lembra aquela frase que você me disse que você tinha medo de entrar em uma relação e a pessoa ver quem você verdadeiramente é? Sim, enjoar e tudo mais. Então, realmente ali eu pintava realmente era o personagem, né? Era do personagem ali. Eu tinha aquela experiência para provar que eu era homem e ator e modelo e etc. Era uma ilusão que eu vivia naquilo. E, cara, sinceramente, eu parei, não foi nem por questões espirituais só não, gente, tá? Mas principalmente foi que eu olhei pra minha vida, eu me vi com 27 anos, e eu falei, cara, quer saber? Isso aqui não dá ROI, não. Porque você sai, gasta tempo, com aquele negócio de Tinder, você passa às vezes 1 hora ali, é realmente uma caça, você fica caçando, peneirando, ver uma pessoa, aí você dá match, você tem que ficar pensando no que tipo de pergunta você vai fazer pra aquela pessoa, e aí a mulher não te julga. Ou não, se você falar um oi, tudo bem. Tem mulher, eu não respondo ao cara que me manda oi, tudo bem. Tipo, umas brigas. Tem. Tem isso. O cara tem que, tipo, não, o cara quando for me mandar mensagem no Tinder, o cara tem que ter aquelas técnicas de conquista, né, que vendem por aí. Não, o cara tem que mandar uma coisa que me faça rir, que me faça... Aí eu tinha que ir atrás, olha o tempo que eu perdia, uma época. Eu ia atrás de um vídeo no YouTube sobre como chamar a atenção das mulheres no Tinder. Oh, meu Deus. Então, muitos caras ficam perdendo tempo. Com isso. Aí você tinha que conversar com a pessoa, passava, sei lá, 1 semana, muitas vezes conversando com aquela pessoa, 15 dias conversando com aquela pessoa, para marcar de sair, no caso, né? Gasolina, alimentação. Isso aí, e também se os caras for para motel, alguma coisa do tipo. E tudo isso você gasta o que na noite? 300. Hoje em dia, meu amor, com L, né? Tá caro, não compra. Hoje em dia, entre aspas, aí, o date da vida, né? Esse negócio de saída, você vai gastar uns R$400. Aí vamos supor que um cara desse sai todo final de semana com uma garota diferente, com um gasto de R$300. R$1.200 que ele gasta. Se o cara gasta tempo, energia e dinheiro, cara, é o que tu tem pra prosperar na vida. Quando eu coloquei assim, mano, chega, eu vou focar 100% em mim. Eu tô mal com isso, isso me faz mal, porque beleza, aconteceu, conquistou, e agora? Vai construir o que com essa pessoa? Aí, sabe uma coisa, aproveitando, né, essa fala? Gente, pra que vocês querem conquistar alguém? Justamente. A conquista, ela é baseada totalmente numa criação de um personagem ideal. Você vai conseguir manter isso até quando? Por isso que o sexo casual é mais fácil, porque você conquista uma pessoa diferente por dia, por semana, pelo menos, ou fica numa relação extremamente superficial, aqueles ficantes premium que vocês arrumam. Aí, basicamente, aquela pessoa não sabe nada de quem eu sou, eu não sei nada de quem ela é. A gente se encontra e tem essas... Agora tá na moda dos micro-romances. Micro-romance nada mais é. A gente se pega, mas a gente não se ama. Não se conhece. Isso aí é o nome chamado amizade colorida, que chama. Que é a amizade que amigos têm. Só que a questão é mais fácil e melhor pra quem é inseguro, pra quem tem medo. É mesmo mais fácil e melhor pra quem é inseguro? Porque se você é inseguro, pensa comigo. Eu sou inseguro. Olha a lógica, gente, não é uma lógica inteligente. Olha como é um sistema burro.
de autossabotagem que sua mente traz. É verdade. Se você é um cara inseguro, você vai ficar tentando se validar através de mulheres. Vai alimentar Primeiro não que você recebe vai ativar ainda mais a sua insegurança, gatilho de rejeição e provavelmente você também tem o abandono. Com isso, tenho certeza absoluta que a sua mente vai te jogar em algum sistema de vício. É. Ou vai ser buscar a próxima, ou vai ser pra pornografia, porque é mais fácil. Aí você vai ficar nesse sistema, vai ficar se sentindo cada vez pior, porque não adianta, você nunca estará satisfeito. Você vai ter um corpo bombado, eu atendo personal trainers aqui, fisiculturistas. Você não vai estar satisfeito, você vai começar a deformar o seu próprio corpo, tentando encontrar uma segurança externa, sendo que ela só é encontrada dentro. E aí... E se não curar as raízes, também não encontra não, tá? Formulinha de conquista não traz segurança. Eu vou trazer também aqui que a questão da pornografia, né? Que é bem parecido com essa questão da pornografia dos ciclos da vergonha e ciclo vicioso, né? O que acontecia? Eu conquistava, tinha um relacionamento com a pessoa, aí eu enjoava daquela pessoa, porque tipo, conquistei, já aconteceu. Você conquistou, enjoa e dá a queda da adrenalina. Adrenalina pra mim não é interesse, tipo, ok, o jogo acabou. Isso é totalmente químico, né? É químico, só químico, ou seja... igual droga, percebe? Usei aquela pessoa, a pessoa é a droga. É. Ou seja, olha a falta de amor aqui, né? Então, primeiro, depois disso, você começa a ficar mal consigo mesmo, porque, pô, gastei tempo, gastei dinheiro, pô, sou um bosta. Pô. Aí começa a vir a vida, você começa a focar na sua vida, passa um tempo, você fica com dores sobre você continua sendo inseguro, você continua não sabendo quem você é, você continua sem um propósito, você continua sem saber por que você está nessa vida, você começa a ter dores e mais dores e mais dores, feridas e mais feridas e mais feridas, porque elas não são curadas, aí sua mente traz, precisamos aliviar, precisamos de alguma coisa que nos faça dizer que a gente é bom o suficiente. Alguma coisa que nos traga uma sensação, pelo menos que falsa, de poder. Percebe a escravidão disso? A escravidão. Então a pessoa fica tipo, não, preciso me relacionar mais com mais alguém, não preciso fazer mais alguma coisa aqui. Então, às vezes eu ia pra festa, não era nem pra curtir a festa. Era só pegar o erro. Era só, eu me colocava uma pressão, eu nem queria ficar com ninguém, mas eu colocava uma pressão de que não, eu preciso provar pra mim mesmo que eu consigo. E quando eu não conseguia, eu ficava com uma crise de ansiedade, que eu sou um merda, sabe? Era um nível exacerbado de dor, sabe? Era um nível exacerbado de uma prisão, que é igual o lance da pornografia. Fui viciado por 16 anos na minha vida, nessa merda. Inclusive, se você quiser me ajuda, só comentar aqui, eu quero ser livre, né? Ou me chama na DM, tanto no perfil da Mila, @MilaBenevides_, ou @Obrumon, vou colocar aqui também, aqui no vídeo, para você chamar a gente para eu te ajudar, tá? Nessa questão da pornografia. Então, muitas vezes, o que a gente acontece com a pornografia? Que é uma das coisas que eu percebi, que eu falei, cara, olha o jogo da mente e também pode ser espiritual esse jogo. Consumir pornografia. Passei 1 hora ali, 2 horas ali consumindo conteúdo, tirei o leite do cajado. O que vai acontecer? Despenquei a minha energia, me satisfiz, vou começar a vir com vergonha e culpa muitas vezes. Né? Uma pessoa normalmente tem isso. Tem gente que nem tem culpa nem vergonha, só tem a baixa energia. Vocês não percebem a culpa e a vergonha. Não percebe. E aí eu me sentia mal. Eu falei, pô, gastei energia pra quê? Porque uma coisa é gastar energia, outra coisa é investir energia. Então, gastei energia, aí fico mal, aquela coisa remoendo. Aquela coisa remoendo, sou merda, perdi pra mim mesmo de novo, aí, etc. Continua essa coisa ruim. Aí o cara começa com dor interna, começa com a dor de identidade, começa aquela dor. O que o sistema dele vai pedir? Pô, vamos aliviar essa dor? Vai fazer o quê? Vamos pra pornografia de novo. Então, às vezes, o cara fica 3 vezes indo pra pornografia por dia, por quê? Uma dor gerou um gatilho pra pornografia, a pornografia causou uma dor, outro gatilho de dor, e aí continua caindo nesse ciclo vicioso. É a mesma coisa essa geração que tá indo pra pegação. Essa pessoa que fica na academia, como citei várias vezes aqui, também é o meu jeito. Eu ia muitas vezes pra academia, não porque eu tinha que ficar forte, no caso da saúde, da minha saúde, porque eu tenho que ficar mais forte e tudo mais. Não, é porque eu tenho que ficar bonito para as pessoas me verem. Eu tenho que ficar de uma forma que eu nunca mais fosse rejeitado. Eu preciso chamar atenção para as pessoas. Olha o foco no externo. Percebe onde nasce isso? Isso nasce de uma ferida original. Percebe isso? Vamos lá. É bom esse ponto que você trouxe. Um dia, você chegou à conclusão de eu não quero mais ser rejeitado. Isso provavelmente veio da infância. Às vezes, gente, é uma ferida que você tem do ventre da sua mãe. Quantas mães não fizeram uma tentativa de aborto e você sequer sabe?
Muitas, tá? Muitas. Às vezes aquela mãe, ela não queria aquele filho, foi uma gravidez indesejada. E sim, fica registrado nas células da criança a ferida da rejeição. Então, de forma inconsciente, aquela pessoa cresce buscando nunca mais sentir aquela dor. Só que de forma inconsciente também, ela se coloca em situações onde essa dor será novamente sentida. Por isso que você normalmente se apaixona por quem vai te rejeitar, por quem vai te ferir. E aí que entra o fundo do poço desse povo que vive em relações casuais. Normalmente a pessoa começa porque ela não quer mais ser rejeitada, ou porque ela amou muito alguém e tomou um pé na bunda ou foi rejeitada. Ou sofreu bullying na escola. Tem muito isso, né? Eu fui a menina feinha da escola. Porque eu tinha muita vergonha, eu gaguejava muito, Também. por causa dos traumas e tudo mais, e eu ficava quieta no cantinho. Não faziam bullying comigo, porque eu ficava quieta no cantinho. Mas quando eu fui ficando mais velha, diferente de muitas mulheres, eu quis continuar sendo não vista. Mas hoje, muitas mulheres estão sofrendo a pressão por causa dessa hipersexualização, chamada de empoderamento feminino. Nada mais é, viu, mulheres? Bom, a gente não está se empoderando, não. Nós estamos, de novo, entregando o nosso poder na mão de quem sempre ficou com ele, que é os donos dessa merda, dessas indústrias pornográficas. É verdade. Porque agora você tá fazendo de graça, amiga. De graça. Tu dar... não tá nem recebendo pro trem. Aí eu fico nessa coisa com o corpo físico. A gente fica vendo lá, às vezes, lá na academia, né? É. Que às vezes eu fico com o coração doído. Por quê? Não tem problema você cuidar do seu corpo. Mas é facilmente visto quem tá ali pra mostrar o corpo e quem tá ali pra cuidar do corpo. Por que você precisa tanto que as pessoas vejam o seu corpo? Por que você precisa tanto de receber um monte de oi gata, oi gato, nossa que gostoso, nossa que gostosa? Por que isso? Aonde está a falta que isso está vindo suprir? Todo excesso esconde uma falta. Né? Será que você nunca ouviu um eu te amo real? Ou eu te vejo, de verdade. Tipo, eu fico apesar das suas falhas. Eu estou com você apesar disso. Eu te aceito, eu te recebo. Tá tudo bem, sabe? Tipo, eu te escuto, sabe? Muitas pessoas, nosso relacionamento me trouxe muito isso. Tipo, às vezes eu achava que eu queria ter um relacionamento senhor e senhora Smith, né? Que eu te falei, né? Eu falei isso comigo. E eu queria ser aquele homem zarrão, aquele cara que, tipo assim, nossa, é ser milionário. Não que eu não tenha esse desejo ainda, de ter dinheiro e tudo mais, mas era porque naquela época eu queria isso, ter né? primeiro pra ser. Você queria ter pra acreditar que você era. Exatamente, não o contrário. E aí o que acontecia? Essa busca incessante pelo dinheiro, por ter um corpo shapeado, de ter muitas posses, provar o meu valor, de ter essa vingança pelas pessoas que eu sofri bullying também na infância pra caramba, me chamaram, né? Questão de gay, né? Aquelas coisas de viado. Na minha época tinha muito isso, né? E como eu tinha um cabelo grande, eu tinha um rosto mais... Eu era chamada de sapatão também, porque eu só andava de preto, ficava quieta no canto. Eu tinha um cabelo grande, como eu tenho essa genética um pouco mais... que esconde um pouco da minha idade, tipo, eu aparento ser mais novo do que eu realmente eu sou. Então, você me viu sem barba, né? Você sabe como é que eu sou sem barba. Cara de menino. É por isso que eu boto a barba, que é alguma coisa do tipo, para disfarçar. Mas isso me fez buscar muito isso, nosso relacionamento, né? Que essa idealização de relacionamento. Que eu tinha essa roupagem, essa figura, esse herói, né? Essa coisa falsa, para não mostrar quem eu realmente era, né? Peraí que o bicho mordeu. Formiga, que do arreco. E aí, quando eu cheguei no nosso relacionamento, eu trouxe paz. E no início, primeiro momento... E eu não precisava ser salva, né? Não precisava ser salva. E outra coisa também, né? Tava tudo de boa. Exato. Então essa paz, meu corpo falou, pô, a gente quer isso. Só que ao mesmo tempo, meu corpo falou, tá errado. Como assim, paz? Entende? Porque ele interpretava a paz como falta de... como se fosse estagnação. Como se faltasse, tipo, não, e a conquista? E como vamos validar o nosso ego? E como vamos validar tal coisa? Então, um cara quando é um ex-Dom Juan, como eu fui, né? Porque eu fui muito rejeitado. Eu fui muito humilhado na infância, na adolescência. Eu sempre fui o cara gordinho. Eu sempre fui o cara menosprezado. Eu sempre... Gente, eu nunca tive emprego CLT na minha vida, tá? É um comentário aqui, tipo, uma coisa... fundo do coração para vocês.
E eu não tive durante um tempo CLT na minha vida por simplesmente insegurança minha. Eu tinha medo, não porque não era preguiça não, era medo de ter um patrão. Era medo de ter alguém e ser insuficiente. Eu tinha tanto medo de fazer algumas coisas na minha vida, de não ser bom, de não cumprir aquilo, de brigarem comigo, porque como a minha criação foi muito rígida com meu pai, eu tive essa parada. E aí essa rejeição desde pequeno, esse bullying na escola, eu decretei uma coisa no meu coração. Eu falei, um dia eu vou ser um cara assim, 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 assado. E eu alcancei um pouco desse ápice, de ter essa parada. Só que esses vícios da pornografia, esse vício da conquista, esse vício de aproveitar a vida, etc., aproveitar a vida, né, com muitas aspas aqui, acabou não me deixando num caminho de prosperidade. Eu acabava jogando minhas pérolas aos porcos. Em vez de pegar, por exemplo, né, pegar um dinheiro que eu recebia e, calma, vou gastar só isso daqui, vou comprar isso aqui, vou fazer isso aqui devagarzinho. Não, eu gastava porque eu queria ter mais roupas boas para eu mostrar que eu tinha uma certa posse. Eu queria cada vez mais gastar, já gastei R$300 só em coisas de material para rosto. Entende? Tipo, vamos colocar um protetor, um sérum, não sei o quê, para ter um rosto ok, e hoje eu não gasto nada. Entende? Era muito externo, era uma coisa de soberba, uma coisa também de vaidade. E muitas vezes a gente acha que isso é a solução, e não é. Essa questão da insuficiência, né, que você comentou, eu tenho muitos casos de clientes, principalmente homens, mas mulheres também, que sentem essa insuficiência. E mulheres, a gente está sendo muito pressionada, né? Eu atendo muitas mulheres também aqui no processo terapêutico e que eu escuto essas frases, tá? Camila, mas eu não sei mais o que eu posso fazer. Porque para ser uma boa mulher, porque eu cuido do meu corpo, eu trabalho, eu estudo, mas eu também tenho que aprender a ser puta na cama. Eu não sei isso, não é meu isso. A gente está sendo doutrinada a acreditar que para ser uma mulher boa, eu preciso desse tanto de coisa ilusória. E muitos homens ilusório. Também. Por quê? Porque não é a verdade. Dentro de um relacionamento que você está ali para construir algo, um propósito, o que mais importa é a conexão real daquelas duas pessoas. Essas performances todas que a gente fica buscando nessa vida de externo, isso é para validar o seu ego. Eu escuto isso de muitos clientes. Eu tenho muitos clientes homens que falam isso para mim, Camila, eu me sinto tão insuficiente, e mulheres também, mas eu escuto isso mais de homens. Eu me sinto tão insuficiente que eu preciso que ela fale para mim que eu fui muito foda ali naquela posição do escambalho A4, que eu coloquei ela numa posição do ângulo 90 graus e ela chegou no ápice. E na maioria das vezes aquela mulher tá mentindo, tá? Homens, não é querendo desanimar não. Mas na maioria das vezes a mulher tá lá, ai, ela tá mentindo, ela tá pensando nas contas que ela tem que pagar. Porque a gente é doutrinada pra fazer isso. Então são raras as mulheres que também se permitem ser sinceras com elas mesmas. É tudo um jogo de performance. Eu preciso gemer no timbre X, porque isso eu via lá no filme, que é assim que o cara fica nananã, e que nana... Tá vendo a dificuldade que se é você viver nessa vida? Eu tenho que preocupar com coisas que não me trazem nada. Não, é engraçado. O que você leva disso? Momentos pra contar. Que bosta, né? A gente tá construindo algo que é muito mais profundo e tem altas histórias pra contar, que daqui a pouco nós vamos ter que escrever um livro. É verdade. E a gente tá conseguindo construir algo que a gente não conseguiria sozinho. Hoje eu tava na academia e sobre essa questão, né, do relacionamento longo, casamento e amor, né? Você fala que as pessoas esqueceram de amar. Gente, amar era uma missão. O amor, ele não é um sentimento. Então, é uma ação. Se você for um cara que só quer saber de sentir coisas, você vai ficar viciado nesse sexo casual, que hoje tá muito fácil. Então, homens, se você não souber autocontrole da sua libido, autocontrole também, principalmente um homem, sabe? Tipo, eu vejo muito isso do homem. Porque eu vejo que o homem, você falou, né? Um homem conduz a relação, certo? Sim. Se os homens da nossa geração começarem a respeitar mais as mulheres, começar a olhar as mulheres com outros olhos, não ficar olhando mais para corpo, não tanto para corpo, né? Não olhar mais para essa questão do só usar a mulher, mas amar de fato, de olhar para ela como Cristo amou a igreja, sabe?
Olhar para as mulheres como a obra-prima da criação. Porque a mulher era a obra-prima, era a última criação divina. Sabe? É a filha dos olhos do Senhor. Não é um objeto para você estar ali só para validar seu ego. Você já é imagem e semelhança do Criador. Você é filho do Deus vivo. Você não precisa de validação de ninguém. Se você coloca uma mulher para te validar, você está colocando a mulher acima de Deus. Deus já está te falando qual é a sua identidade. Deus já te falou. Eu estava com esse problema também de insuficiência. Eu falei, peraí, isso aqui está errado. Porque eu já sou o suficiente, porque Deus já me dá com o seu espírito a suficiência. Eu sou o suficiente nele. Como assim eu sou insuficiente? Para quê? Para a missão que ele me deu? Sim, porque é na glória dele que vai agir. Mas o que eu estou querendo dizer é, se você ficar só correndo atrás de rabo de saia, como eu fiz durante 2, 3 anos da minha vida, que foi a pior merda que eu fiz da minha vida, foi a melhor, né, e pior merda no sentido de todas as merdas da minha vida, essa aí foi a top 1. Por quê? No sentido de eu perder tempo, energia e foco e dinheiro, que eu poderia estar empregando uma coisa que é conquistar no longo prazo. Você fica tão buscando, hoje, muitos homens fazem isso, precisa de dinheiro, você fica buscando o fruto, vai atrás de plantar, e para plantar é focar no ser, é focar no que você é, em ser um homem pujante, um cara que vai, mesmo sem querer ir para academia, você vai para academia, mesmo com orgulho, é segurar na mão da sua mulher e falar, eu te amo, estou aqui com você, eu vou melhorar. Isso é amor, que o amor ele não é baseado em sentimento, ele não é baseado em vontades. Porque se for... Entendeu? Não segura se for, imagina Deus, hoje eu não tô com vontade de te perdoar, não. Não, vai pro inferno hoje, tô com vontade de te mandar pro inferno hoje. Não, Deus não é assim, ele não é baseado em vontadezinhas. Então se você um dia, né, eu tô falando aqui mais pros homens, se você quiser realmente construir algo sólido na sua vida, você precisa abandonar esse lance do sexo casual, irmão. Porque se um dia, por exemplo, um caso, né, que eu vi, um cara foi se relacionar pela primeira vez na vida, aos 27 anos, com uma mulher de mau índole, e foi lá e engravidou dele. Aí ficou com o cara. Aí você começa a... Aí como é que é essa criança? Não, aí essa criança, como é que vai ficar? Se não assumir? Entende? As pessoas esquecem disso, da complicação. É porque eu não me sinto... Quantos filhos sem pais, né? Exato, sabe? Por causa de falta de amor. E vocês são reflexos desses pais. Então quebrem os ciclos, homens. Não seja como os pais de vocês foram com vocês. O que me move mais hoje é não repetir os erros do meu pai, sabe? Da brutalidade que ele teve com a minha mãe, da forma que ele tratava a minha mãe, da forma que ele me tratou. Eu falava sempre isso com a minha mãe, sabe? Tipo assim, eu falo isso com amor com meu pai, eu perdoei meu pai, eu falo com meu pai tranquilamente, eu aceito meu pai, honro meu pai. Só que uma coisa que eu falei para meu pai, e para minha mãe eu falei, uma coisa que eu aprendi foi a não ser homem, a não ser pai e a não ser marido com meu pai. Eu tive um exemplo... não ser, do que não ser. Perfeito, eu tive um referencial. Ressignifiquei agora, é só ser o contrário. Perfeito, não tivesse isso, eu não teria aprendido. Foi uma mentoria de vida. Aprenda com os erros dos outros. Então olhe para a vida do seu pai, da sua mãe, fala assim, meu pai e minha mãe erraram muito, perdoe seus pais, que eles fizeram o máximo que eles puderam. Que eles davam. Era o limite deles. Se a gente com IA, com tecnologia, com informação em tempo real, cara, eu tô gravando isso aqui no celular. A gente não é nenhuma câmera cinematográfica, isso aqui é um celular. Tá gravando isso aqui, um microfone sem fio, que isso aqui há 10 anos atrás. Não existia. Nossa, eu ia ficar doido com um microfone desse aqui. Sabe? E aí a gente tem essa capacidade de aprender coisas novas. E nossos pais? Será que tiveram esse acesso à informação? Não tiveram. Então você tem um dever de romper, sabe? Tem um dever de evoluir, de ser diferente. Se você pudesse dar um conselho, vamos supor que você estivesse de frente pro Bruno, de 20 anos de idade, 25 anos de idade. O que você ia falar pra ele assim, cara, o homem solteiro deve... Qual seria o melhor conselho pra você dar pra um homem que tá solteiro agora? Qual é o melhor caminho que ele deve seguir? Se eu olhasse pra mim assim, solteiro, 19 anos, falar assim, irmão, você é homem. Você é homem porque você é a imagem e semelhança do Criador e Ele te fez homem. Então você não precisa provar pra ninguém, nem fazer nada para ser homem. Você tá na sua identidade de ser homem. Agora, existe a sua missão como homem. Primeiro é ser forte, ser pujante e aguente. Tá vendo esse sistema emocional que fica te roubando? Controla ele, domina ele, governa as tuas emoções. Começa a ser mais disciplinado, começa a ser mais constante, começa a peitar o que for, a não deixar que ninguém dite o que você é ou deixar de ser. Não fique buscando as coisas para obter valor, porque você já tem valor e foi pago na cruz.
você tem que refletir o valor do Criador na Terra, que é diferente, é totalmente diferente. Então você começa a ser cada vez mais e depois focar em ter. Então se eu fosse mostrar só uma coisinha assim, cara, não foca em ter, não foca em ter dinheiro, não foca em ter um shape, foca em ser disciplinado, foca em ser sábio, foca em adquirir sabedoria, sabe? Busca isso e não vá buscar, e saia fora desse negócio de pegação e de sexo casual. Não perca tempo com isso. Vá atrás de se romper, vá atrás de se desenvolver, sabe? E o ser homem é ser Cristo na Terra, ser representante de Deus na Terra, é ser um cara, um leão por fora, mais mel por dentro, né? Tem aquela oração que a gente reza muito de São Patrício, né? Cristo em mim, Cristo na boca de quem fala de mim, Cristo no olho de quem vê de mim, né? Em quem me olhar, Cristo quem me escutar. Então é justamente isso, é pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sonhar como Jesus, né? Nesse sentido, e não é uma questão religiosa, tá? Não é nesse sentido, não é sobre religião, é sobre missão, é sobre amar, é sobre você olhar com a vida com desfrute. Muitos homens hoje não desfrutam, daqui eu tô aqui, a gente está trabalhando, isso aqui é o nosso trabalho, e onde a gente está? É porque vocês não estão vendo aqui todo o parque, a gente pode mostrar depois, mas cara, todo o parque aqui, isso aqui é uma bênção, isso aqui é uma riqueza. E se você pudesse dar um conselho para ele sobre mulheres? Tipo, cara, quando você for se abrir para relacionamento, o que você deve olhar numa mulher? Ela ama... você, por muito tempo da sua vida, focava errado, né? Se quiser, pode compartilhar aí, porque tem muitos homens que cometem os mesmos erros, viu? Eu fiz uma oração, antes de me conectar com você, eu fiz uma oração que eu queria... Já fui muito frustrado nos relacionamentos, eu fui muito rejeitado e deu muita merda, muitas coisas. E eu posso contar depois mais sobre isso, para o vídeo não ficar muito longo. E uma oração que eu fiz, eu mentalizei a minha esposa, e eu falei, pai, eu não quero namorada não. Eu chamo Deus de pai. Eu não quero namorada não, eu quero minha esposa, porque eu quero pro resto da vida. Chega desse negócio do vai e não vai. Eu quero ir, eu quero que seja, eu quero já que que seja definitivo. E aí eu comecei a mentalizar que ela seja assim, que ela seja assado, mas aí no final da oração eu falei uma coisa que foi o crucial. Mas pai, que seja feita a tua vontade e que ela ame mais o Senhor do que a mim. Então assim, se você for escolher uma mulher no fundo do seu coração, cara, para se relacionar, tipo assim, eu digo com todas as forças, se você puder me escutar, se pelo menos um homem me escutar, procura uma mulher que ame mais a Deus do que a você. No dia que ela falar assim, Deus está me falando tal coisa, e se você não resolver, eu vou deixar você pelo amor ao Senhor. Nossa, se você encontrar uma mulher dessa, que ela é mais louca por Deus, por Cristo, do que por você e por ela, que ela ama mais a Deus, depois a ela, e ela transborda na sua vida, você está com a melhor mulher do mundo para a sua vida. Ah, mas ela não tem um corpo X, irmão. Isso aqui tudo vai morrer. Nem o corpo é nosso. Pior que é verdade. Sabe, se você... Ah, Bruno, eu tenho um carro. Não, você alugou um carro por mais tempo. Ah, eu comprei uma casa. Não, você tem um aluguel por mais tempo, porque quando você morrer, vai para outra pessoa. E teu corpo nem é teu. Nem o caixão tu não leva nem um corpo. Então, pensa nisso no longo prazo. Sabe, se tu encontrasse com Deus agora e Deus falasse assim, aí meu filho, o que você fez com os bens, com os dons e com os talentos que eu te dei? Porque tudo era meu. Eu só te entreguei para você utilizar e administrar. E aí, o que você fez? Não, eu bati punheta e comi mulher. E aí? Né? Ou será que Deus vai falar assim, a parte de mim que eu não te conheço? Não, mas Senhor, mas eu falava de ti. Eu lia o teu livro. Mas não, mas eu não te conheço. Você seguia o que eu falei para seguir. Mas tu tinha intimidade com Deus, né? Então, sobre essa questão é isso. Se você for buscar uma mulher, cara, a primeira coisa, ela ama mais a Deus do que a ela e a mim. Então, e muito homem é louco pra ter uma mulher que é doida por ele. Que é pra validar o ego, né? Pra validar o ego. Cara, se você começar a anular o seu ego... É doida por mim. Cara, se ela ama o Senhor, ela vai amar você porque você vai ser Cristo na vida dela. Se você for Cristo na vida dela. Exato. Não, por exemplo, você é Cristo na minha vida. Independente do que você esteja fazendo ou não, eu lhe casei com você, então eu vou lhe tratar como se fosse Cristo. Porque é sobre mim para você. Então, tipo, as pessoas acham que você faz as coisas porque eu sou fodão. Não, você faz as coisas porque você é a fodona. Você ama. Eu lhe amo porque eu tenho um amor para lhe dar.
As pessoas acham que ela não vai me tratar bem porque eu sou um cara, sou fodão. Não, é ela que ela tem amor suficiente dentro dela, que ela transborda e vice-versa. É por isso que o amor tem que servir um ao outro. Eu tô buscando sempre servir a ela e ela tá buscando, e ela busca, é o yin yang, né, basicamente, né? Uma fluidez é essa, entende? Então é nesse sentido. Então assim, busque uma mulher que realmente ame a Deus, né? E o que mais esse homem deve olhar além disso? Porque muitos homens podem confundir isso com religião, né? Não é questão de relação, não sobre religião, tá, gente? É sobre intimidade com Deus. Não é ela ir na igreja que significa isso, não, tá? É sobre ela realmente ter um relacionamento isso. Entregue. Então a mulher sábia é uma mulher que sempre está lendo a palavra, está buscando cada vez mais entender os princípios de Deus. É uma mulher que se cuida, se preserva. É uma mulher que ela sabe que ela é filha de Deus, que ela não é qualquer uma. É uma mulher que ela não vai levar desaforo para casa, você vai sentir. Você precisa proteger ela e cuidar dela. É uma mulher que você não vai sentir um tesão, assim, aquela coisa, nossa, ficou duro aqui, não. É do tipo, isso é cara... engraçado, não é mesmo, sabia? Não é. Quando mulheres mais femininas, o homem não fica com não com fica, essa é energia. estimulado, não. O cara fica no estímulo fica na energia da proteção. Porque é diferente. Ele fica na energia da paz. Ele fica do tipo assim, lar. Ela tem cheiro de lar. Ela tem cheiro de paz aqui. Eu posso ser eu mesmo. Eu posso brincar com ela, que ela vai rir. Eu posso estar num momento, eu vou estar em paz. E eu não vou ter ciúmes tanto. Minhas inseguranças não vão ser despertas. Porque vai ser um momento ali de paz e amor. Entende? Realmente, paz, amor verdadeiros, no caso, né? Não é só paz e amor. Manana, love you. Não é assim? Não, não é isso não. Tá. E você, Mia? Você, se fosse falar aqui para as mulheres, que tipo de homem elas teriam hoje em dia? Tem tantos poucos homens que têm um coração ensinável, que não são guiados pelos egos. Tantos homens que são ou mais cigais demais, bonzinhos demais, que têm medo de tudo, que tem preguiça, que não ajudam em nada. Essas mulheres que estão tão desesperançosas, tão tristes, tão assim, não tem homem mais. Qual a mensagem que você passaria para essas mulheres? Será que não existe mais homem? Ou existe ainda homens? E se existe, como é que seria esse homem original, assim, esse homem ideal para elas terem um relacionamento longo? Eu vou falar a mesma coisa que eu falei pra mim há anos atrás, tá? Conselho que eu dou pra você, não comece a se relacionar nova demais. Eu tive meu primeiro namoro com 14 anos, foi um namoro longo. E aquele namoro, ele veio por uma ausência paterna. Eu tava buscando, na verdade, sentir um amor de um homem que eu não tinha tido lá atrás. Então, conselho que eu te dou, foque em você. Antes de pensar em qualquer coisa. Que foi a melhor coisa que eu fiz. Quando eu encerrei a última relação que eu tive, né? Antes de você, eu falei, vou focar em mim, 100% em mim, eu vou me curar. Eu vou olhar pra dentro, eu vou aprender a me amar, finalmente. Entender o que é isso que eu não sabia o que era. Eu vou entender quem é a Camila primeiro. É o melhor conselho que eu posso te dar. Foca 100% em curar as suas feridas e se render, literalmente, de corpo, alma e espírito, para o Criador de tudo que é. Deus, Buda, Alá, Jeová, Pachamama, não importa. Vai buscar, do jeito que fizer sentido para você, a conexão espiritual. Tem um gatinho. A conexão espiritual. Por quê? Nós mulheres precisamos, homens também. Onde ele vai, arruma um gato. Deixa ele, vai te morder, mano. Vai não, olha gatinho, olha gente, o gatinho do parque. Eu vou te morder, moço. Vai não. Nós mulheres precisamos de uma base masculina para o nosso feminino vir para fora, vamos dizer assim. E quando eu não tenho um homem bom do meu lado, essa base, ela é Deus. Mas mesmo com um homem bom, essa base tem que ser Deus. Porque senão você fica dependente desse homem, emocionalmente falando. Então, primeiro conselho que eu te dou é foque 100% no seu autoconhecimento. Terapia, gente. Façam terapia. Mulheres que estão aí me ouvindo, pode me chamar aqui pra gente olhar isso, tá? Cure as feridas passadas, principalmente as feridas com seu pai. Porque um dos meus grandes erros foi ficar projetando todas as dores que eu tinha vivido com o meu pai e com os abusadores que eu tive na infância, nos homens que eu tive. Tive pouquíssimos relacionamentos, todos muito longos.
e sem consciência do que eu fazia, eu projetava aquela dor neles. Eu não tinha consciência que eu estava fazendo aquilo. Então eu tenho dificuldades até hoje de demonstrar afeto, que como eu fui muito machucada na minha infância, eu fui criando um sistema de autoproteção tão forte que isso machucava as pessoas que estavam do meu lado. E eu não tinha essa consciência. Eu fui doutrinada por uma mãe também ferida. Então, de forma inconsciente, o que eu aprendi? O que toda mulher aprende de hoje? Seja forte, tenha seu dinheiro, não dependa de homem para nada, e se te perturbar muito, você dá um pé na bunda dele. Foi isso que eu aprendi. E sem perceber, eu segui isso. E outra coisa que eu aprendi, que muitas mulheres aprendem: minha filha, você não vale nada. Homem só quer te usar. E essa fala ficou tanto na minha cabeça que eu acreditei nela por muitos anos. Eu acreditei em tudo que me falaram. Eu acreditei que eu era feia, eu acreditei que eu era incapaz, eu acreditei que eu era burra, porque eu cresci ouvindo essas coisas. Eu acreditei que eu só servia quando eu era útil, por causa dos abusos. Eu acreditei que eu não deveria, a minha voz nunca seria ouvida. Eu acreditei que os meus sentimentos nunca seriam validados. E muitas mulheres passam por isso. Eu acreditei que o meu único valor era ali, quando eu estava servindo alguém. Então eu precisei fazer esse movimento de cura e reconexão comigo primeiro. Esse é o melhor conselho que eu te dou. Porque se você não fizer esse movimento, qualquer cara que vier te entregando o mínimo do mínimo, do mínimo, você vai ficar assim, uau. Aí vem um narcisista e você vai cair na lábia dele. Entendeu? Quando eu fiz esse movimento, eu fiz uma oração para Deus. Já estava muito rendida a ele. Eu falei o seguinte, Deus, eu só vou me entregar para o homem que você mandar. Então deixa claro para mim que foi o senhor que mandou, que no caso foi ele. Até ela olhou assim, será que a oração foi certa mesmo, pai? Você tem certeza disso? Por quê? Porque, gente, não vale a pena você ficar desperdiçando tempo e energia em relações infrutíferas. Eu vivi isso, em que eu acreditava que o outro ia me fazer feliz, que o outro ia me validar, que o outro ia falar quem era a Camila. Tá vendo que é errado isso? Como é egoísta? Eu querer que o outro fale pra mim quem eu sou, se nem eu sei quem eu sou, uai, não tem sentido. E a gente vê as pessoas que estão vivendo relações hoje, principalmente as relações superficiais, elas estão vivendo isso. Eu não sei quem eu sou, então eu vou ali postar um monte de foto da minha bunda pra ver se alguém me fala, porque eu tô desesperada pra saber quem eu sou. Por favor, alguém me vê, né? Eu tô desesperada por ser vista. Minha amiga, eu consigo ver você, porque eu já tive nesse lugar de total desconhecimento, onde eu me olhava no espelho e eu só via um vazio. Gente, eu sei o que é você acordar querendo ter morrido na noite anterior. Eu sei o que é isso. Eu sei o que é você viver uma vida onde você fala assim, o que eu tô fazendo aqui? Qual o sentido? Pra que tanto sofrimento? Pra que tanta dor? Por que quando eu amo, ou quando eu achava que eu amava alguém, essa pessoa me machuca tanto? Porque eu estava só replicando o que eu tinha aprendido com meu pai. Eu repliquei isso a minha vida inteira. Que eu sei que ele deu o melhor que ele pôde, mas o que ele pôde me dar foi dor. O que ele pôde me dar foi violência. O que ele pôde me dar foi abuso e agressão. Foi o que ele foi capaz de me dar. E eu fiquei repetindo isso a minha vida inteira. Até parar e falar, chega, eu vou olhar para Camila. Eu vou curar a Camila. E eu vou acolher principalmente a Camilinha dentro de mim. Então foi quando a minha vida deu um salto, gente. Quando eu finalmente falei, gente, agora eu me amo. E eu aprendi o que o Bruno já falou aqui, que amar não é sentimento, amar é ação. Amar é eu pegar, eu tive compulsão alimentar e bulimia nervosa por anos da minha vida. Amar é eu falar, eu não vou me entupir de comida industrializada para tentar afogar essa dor que eu sinto. Eu vou olhar para essa dor. Eu vou enfrentar essa dor. Um abismo chama o outro, não é assim que se diz? Eu vou olhar para esse abismo, deixa eu ver o que ele está falando comigo. Eu tinha medo de olhar para esse abismo, eu tinha medo de olhar para essa Camila. Porque eu via aquela Samara do Chamado, sabe aquele filme? Quando eu olhava para esse buraco que eu tinha dentro de mim, eu via aquela Camila, porque ela estava mesmo no fundo do poço. E ela só tinha raiva e ódio. E eu despejava essa raiva e ódio em mim.
e acabava despejando nos outros. Então esse é o melhor conselho que eu te dou. Tá vendo que eu falei de homem até agora? Por quê? Porque se você não se curar, você vai continuar atraindo homens com as mesmas dores, com as mesmas feridas, e ele vai te machucar. Óbvio que vai. Porque ele também tá machucado. Quando você se cura, você cria uma barreira de proteção natural, que é o amor. O amor cura todas as transgressões e todas as feridas. Se eu me amo, por mais que ele tá num dia ruim, ele pode até conseguir me machucar, mas esse amor que tá em mim automaticamente me cura. E eu vou conseguir me posicionar com ele. E eu vou conseguir falar, chega, aqui não mais. O que antes eu não conseguia. Fiquei 10 anos numa relação com um homem narcisista. A nossa relação não tá pautada no apego. Não é pautada no apego. É pautada no propósito, amor e principalmente serviço. E transformação. Então, nossa e dos outros, né? Exatamente. Então é muito maior do que a gente isso aqui. É muito maior. O que eu quero dizer também, gente, eu falei sobre isso, né? Obter valor e refletir valor. Muitos de vocês entram no relacionamento para obter valor. Vocês vão tentar sugar alguma coisa do outro. Quantas pessoas não fazem isso, né? Vocês vão, tipo assim, por exemplo, né? Vamos supor que eu entre aqui para ser validado por você. Eu vim aqui para mostrar para as pessoas o como você é bonita e rica e etc. E olha a mulher que eu tenho ao meu lado. Ou seja, para obter valor. E eu com a mulher dessa ao meu lado, eu vou conseguir, não sei o quê. Aí o mundo todo vai ver nós como o casal que a gente é. E muitas pessoas entram nisso, né? Quantas pessoas... Muitas mulheres também, por causa de dinheiro, né? Exato. Então, quantos caras têm medo de perder aquela mulher, porque não, ela é uda demais, ela é uma mulherona, né? E se eu perder, eu vou deixar de ser menos homem. Verdade. Né? Então, e tem aqueles casos também hoje em dia, né? Que se o cara se apaixona por uma mulher, a mulher pode ser linda, mas ele até ficou com aquela moça, mas não levou pra cama, ele se sente menos homem. Eu já tive isso, já tive muito isso, gente. Você é um homem e você acredita nisso, cara, tira isso da sua cabeça. O que tem a ver, né? Você não é menos homem porque você levou a mulher pra cama Se for sua esposa e levou pra cama, beleza. Você tá ali, refletir. Olha a diferença aqui. Quando você vai pra cama, no sexo casual, né? Você tá querendo obter valor. Você tá querendo dizer assim, isso aqui que determina o meu valor. É tipo, me sentir mais homem aqui. Por isso que as pessoas se preocupam tanto com essa assistente de performance. É, justamente, para obter valor. Se você tá casado, nós dois juntos, e nós temos relações, você tá me amando e eu tô te amando, tô te servindo, eu estou refletindo valor. É diferente. É diferente. É o serviço, é um serviço. Então, o sexo não vai ser essa coisa performática, uma adrenalina. Gente, sexo não é para ter muita adrenalina, não. Ele não é pra ser aquela coisa, não. Porque isso parece... É pra ser um amor, né? Às não vezes... é fazer amor, poxa. Exato. Tem gente, cara, eu tava começando a perceber isso. Cara, um treino de Muay Thai, né? Um treino de Muay Thai que eu fazia e os filmes que eu assistia é parecido. Os caras, umas cambalhotas, não sei o que e tal. Eu falei, caralho, mano, um treino de Muay Thai... Tem tanto adrenalina, endorfina, aquela coisa saia tão suado quanto os caras lá dos filmes que a gente conteúdo adulto o pessoal assiste. Aí o pessoal acha que sexo é aquilo, sabe? E aprende a ver o outro como aquilo. Exato, como um objeto a ser usado. Perde aquela... Cara, eu te vejo, né? Perde o... Eu me preocupo. Olha só. Eu estou aqui me entregando. Se dois homens viciados em pornografia, quando um mostra a foto de uma mulher pro outro, que é a primeira coisa que ele fala? Boazuda, gostosona. O que muitas vezes a gente fala essa palavra gostosa pra quê? Pra comida. Pra comida. Aí tu não tá olhando pra mulher como um objeto, não? Ou punheteiro? É verdade. Entendeu? Gostosona. Mas agora as mulheres também estão ficando assim, essa? Né? Que apelido é esse, sabe? Tipo, gostosona. Quantas mulheres não tipo... estão viciadas também, né? Em pornografia? Não, porque aí a mulher tá ficando mais masculina, enfim, mas inclusive, isso aí mulheres, é bom falar isso aqui. Mulher hipersexualizada demais tá masculina, viu? Não é da nossa essência, não. Não tô falando que você não deve gostar de sexo, não é sobre isso, tá, mulheres? Mas não é no sentido de... Sexuado, gente, peraí, não é o extremo, né? Não, mas é no sentido de, eu preciso... Eu ficava brincando que é cruzar. Preciso cruzar todo santo dia, senão, amor, eu preciso colocar meu short enfiado no rabo, porque, amiga, você tá totalmente afastada do seu feminino. A essência feminina natural, ela é de uma grande delicadeza. Ela é algo que, como você disse, ela ativa uma proteção masculina. Não eu quero te comer.
Isso aí é do... É diferente. É igual a passagem que eu peguei lá de Susana, né? Dos 2 homens que queriam pegar a Susana e tudo Totalmente mais. diferente. É um olhar de predador, é um olhar de presa. O homem que fica te olhando muitas vezes, ele não tá olhando pra você. Ele nem vê você. Não, ele só quer... vê sua bunda. Ele só quer o buraco. Cara, Ele só é quer te triste usar. isso, amiga. Pensa isso. Entendeu? Você quer ser vista como apenas um buraco? 2, sei lá. Mulheres, vocês que fazem conteúdo pra internet, não conteúdo adulto, mas conteúdo de colocar essas até conteúdo dancinhas, adulto etc. Quando um homem te elogia, pode ter certeza que ele tá querendo te comer. Então ele não tá te chamando de linda, ele tá olhando para outras coisas também. Então cuidado com esses... Nem tudo que brilha é ouro, sabe? Nem tudo que tá brilhando é ouro, cuidado com isso. Então assim, quando você começa, o homem só pensa naquilo. O que vocês mulheres estão oferecendo pros homens? Não é que eu tô dizendo, eu tenho que deixar de postar, não. A culpa é da mulher, não é sobre isso, né? Não é sobre isso, não é a culpa. Mas a questão é a sua responsabilidade. O que você tá atraindo? Quem você tá sendo? Porque muitas mulheres, porque os homens estão nessa perversão, aí ela, então eu tenho que atrair esse homem mesmo, então eu vou entrar nesse... Você se rebaixa para poder jogar isso. Não, continue no seu valor alto, você é filha do Deus vivo, a obra-prima da criação, se coloque neste lugar. E confie que Deus... tem gente falando que Deus não casa as pessoas, sabe aqui? Casou uma pessoa, 2. Então, sim, Deus, se você chegar para ele e falar assim, eu vou me entregar somente para aquele que o Senhor me apresentar, Deus apresenta. Se você se entregar nesse nível que nós nos entregamos todo dia, Deus vai te apresentar sim. Olha, e sabe uma coisa? Eu não sei se você sente isso hoje, né? Que a gente tem uma relação que é muito diferente. Mas eu nunca vivi isso, tá? Então, mulheres, eu vou falar algo que vocês podem até comentar aqui pra mim, que eu nunca vivi isso. Uhum. Mas não tem nada mais puro do que você ser olhada por alguém por quem você é. E não pelo que você tem. Então, porque eu falo que eu nunca vivi isso porque eu tive relações longas, então a pessoa estava comigo por quem eu era mesmo. Mas eu fico pensando assim, poxa, que triste, né? Pra uma mulher que ela sabe que aquele cara só tá olhando pra ela pelo corpo dela. Não por quem ela é. Assim como muitos homens, né? Que sabem que aquela mulher tá com ele pelo corpo, pelo status ou pela uma validação. Por isso muita Não é por quem ele é, sabe aquela coisa assim, eu vejo você, eu vejo a sua alma, eu vejo a sua essência e mesmo assim eu quero. Pô, isso é muito massa. Eu acho isso o auge do auge de um relacionamento, sabe, gente? Agora, não, eu vou olhar pra você, eu quero te comer, só isso. Eu vou te usar, eu quero seu corpo. Ai. Aí depois diz que não usa a mulher como objeto. E muita mulher tá fazendo isso com homem também, Com né? homem também, não. E às vezes coloca... Então. E às vezes tem mulher que manipula homem pra se sentir mais mulher. Tem muita mulher por aí que fica querendo que os caras... 3, 4, 5 caras ficam apaixonados por ela e ela, nossa, olha, eu não sei com quem eu vou sair hoje. Tem mulher assim também. Tem mulher que vive disso, né? O cara paga iFood, Uber. Não, tem mulher que ela paga quer... conta. Porque ela se sente insegura com ela mesma e ela precisa de 5 caras validando o ego dela. Você precisa... Aí me fala que você não é uma prostituta, amiga. Você é? O que é uma prostituta? Uma mulher que se vende em troca de dinheiro. Ou algo... Não, se troca por não só dinheiro. iFood é uma coisa. Então, se você fica com homens pra receber dinheiro e coisas em troca, você tá agindo assim como uma garota do job, amiga. Exato. E detalhe, eu não tenho nada contra as meninas do job. Eu sei um pouco da vida de vocês porque eu atendo mulheres que vivem nessa vida aqui. E eu sei que você não tá aí porque você realmente quer. É porque ninguém nunca olhou pra você e disse o quanto você é especial. E você, infelizmente, acreditou que você precisa dar o seu corpo em troca de algumas notas. Você acreditou que você não é amada, mas você já é. O dia que você entender que esse pulsar dentro do seu coração que te incomoda toda vez que você abre as suas pernas para um homem estranho, é Deus tentando te chamar, minha amiga, sua vida vai mudar num nível. Eu sei que você precisa de dinheiro, tá? E eu sei que a maioria das mulheres que vive disso é porque realmente precisa de dinheiro. Mas eu e você sabemos que é possível você fazer dinheiro de outras formas. E se você se render ao amor que já está no seu coração, as coisas não vão ser tão complicadas quanto você imagina. Porque eu sei a dor que você sente por já ter escutado aqui de clientes que trabalharam nessa vida de job. O quanto é doloroso você ser usada
e descartada diariamente. Então, minha amiga, se você quiser fazer um exercício simples, se olhe nos olhos no espelho por 5 minutos e só permita sentir o que vai vir. E aí você vai dar um comando, o seguinte comando, chama seu nome e fala: eu vejo você. A partir de hoje, eu cuido de você e eu permito me render ao amor de Deus. Faz isso por 7 dias seguidos e aí depois você me conta como você se sentiu. Isso muda vidas, mudou a minha, inclusive. A gente queria trazer nesse vídeo uma consciência para quem está nos escutando. Sim. Eu não tive as mesmas experiências do Bruno. O Bruno teve essa experiência de vida de sexo casual. Eu nunca tive. Eu tive outros relacionamentos antes dele, mas como eu mesma disse, todos muito longos. Já tive um casamento, inclusive. Então, a minha história ela foi diferente da dele, mas a gente também teve dores semelhantes. Tivemos feridas de rejeição muito forte, abusos psicológicos na infância, entre outras coisas que nos fizeram chegar onde a gente tinha chegado antes de aceitar, transformar. E o que a gente aprendeu, principalmente, né, vou falar por mim, mas o que eu mais quero falar pra você aqui é que a questão não é sobre o sexo casual, um relacionamento com outra pessoa. A questão é sobre um relacionamento com você que você está negligenciando. Você está negligenciando a única pessoa que está com você o tempo todo. Você mesmo. E através de você, Deus, que age em você. Não tô aqui para doutrinar ninguém, porque não é sobre religião, é sobre o que fez sentido para nós, né? Porque eu poderia estar aqui só falando sobre psicologia, psicanálise, Freud, os cambalha 4, como são as minhas formações. Mas isso foi insuficiente para me curar. Para me curar, eu precisei me render ao Criador. Para me curar, eu precisei ver o amor dentro de mim. Então, um conselho que eu poderia dar aqui nesse vídeo inteiro é: para de ficar buscando satisfazer a vida sexual. Esquece isso um pouco. Percebe esse frenesi que as pessoas ficam nessa área? Para com isso um pouco, para. E olha pra você. E olha o que você realmente precisa. Não é uma perereca, não é uma carne mijada, não é um piu-piu mijado, não é isso que você precisa. Verdade. Não é alguém pagando seu iFood, não é alguém falando que gata. O que você precisa é de amor. E esse amor, sinceramente, é só você que vai conseguir te dar em completude. Enquanto você não se der isso, ninguém vai preencher você disso. Porque vai faltar o seu. Deus é tão maravilhoso que Ele nos criou com a capacidade de se auto-preencher de amor, né? A gente pega dele, se preenche. Conecta com a fonte. Pra depois pegar dos outros. Faz e só assim. fazer uma troca de amor ali, de boa. É por isso que ele fala que não tem como servir a 2 senhores, que é justamente isso. Não dá. Se você precisa de dinheiro para se sentir alguém, você está dizendo que o dinheiro é maior que você. E nunca vai Se satisfazer. você fala que precisa de uma mulher, ou de um carro, de dinheiro e tudo mais, ou que uma coisa externa, você está falando que isso é maior que você. E você não é, por isso que Deus se revolta. Porque Deus falou assim: cara, até meu filho, bate, procura, que a porta vai abrir. É só chegar perto de mim. Vai, pede pra mim, fica comigo. Gente, eu vou te, sabe, é esse sentido, sabe? eu posso dizer isso aqui para encerrar, né, o nosso conteúdo. Depois que eu fiz essa movimentação e decidi ficar sozinha, eu fiquei totalmente sozinha 3 anos e pouquinho, tá? Sem contatinho. Eu comecei a me abrir um pouco antes dele aparecer, para conhecer pessoas, comecei a fazer uma movimentação de permitir que alguém me acessasse, que eu tava tão fechada que eu não permitia nenhum acesso, senão nem ele teria conseguido chegar, sabe? É verdade. Mas quando eu decidi fazer essa jornada de autocura, eu descobri forças em mim, habilidades em mim e potências em mim que eu nem sabia que existia. É verdade. Então, se você se permitir parar de olhar para o outro no sentido de eu preciso de alguém e olhar para você e falar: Deus, me mostra. Foi essa frase que eu falei. Então me mostra quem o Senhor criou. Quem me sou mostra, eu, porque aos eu teus não olhos? conheço, eu não sei o que o Senhor criou. Porque o que me falaram de mim era tão ruim. Então eu pedi para Deus: me mostra. E Ele me mostrou de maneira, gente, que até hoje eu fico assim: pô, eu nem sabia que eu sabia fazer isso, ó. Que louco. É verdade. É uma coisa surreal. Então se permita acreditar mais em si mesmo. Porque eu duvidei de mim tantos anos da minha vida.
Parem de se tratar tão mal, homens. Parem de se olhar com tanto desprezo, com tanta crítica, com tanta pressão. Autocobrança, né? Cara, eu preciso... Eu tenho que... Eu tenho que... Cara, não, cara. Todo mundo se fuder. Cara, você tem que, na verdade, governar sua vida. Você tem que governar suas emoções. Você tem que se conectar com Deus como seu pai. Não é um Deus carrasco. Uma coisa que eu queria até falar para finalizar aqui. Você é templo do Espírito Santo, cara. É um tabernáculo esse corpo. Ele mora aí dentro, sabe? Então nós temos acesso. Se você foi batizado nas águas, né? Você tem acesso. Então é isso que eu tô querendo dizer. Você não precisa de tanta coisa que você coloca na cabeça. Que eu preciso ser rico, que eu preciso de... Você já é rico. Só que a riqueza não é dinheiro. Deus não criou o dinheiro. Isso foi invenção humana. Riqueza. Deus criou até o 5º dia. Aí o 6º dia, ele criou o homem e a mulher. E no 7º ele desfrutou, ele contemplou. Muitos de vocês estão precisando também desfrutar mais da vida. Vocês se colocam numa pressão de você tem que ir, que eu tenho que não sei o quê. Cara, olha com mais paz. A gente está aqui no parque, que isso aqui é público. Eu tô aqui tomando posse disso aqui. E que por enquanto aqui, enquanto eu estiver aqui, é meu. Não, por quê? Porque é do meu pai. Foi ele que inventou, então eu sou herdeiro disso aqui, sabe? Então respira esse ar, mas vai no momento, qual foi a última vez que você saiu com a sua família? Ou saiu sozinho, sem precisar pegar a mulher ou olhar para os olhos, sabe? É libertador. Você ir pra academia sem precisar, será que estão olhando pra mim? Será que fulano tá olhando pra mim? Né? Cara, não, velho, foda-se, você tá olhando pra ti ou não. Gente, é libertador eu fico brincando que é libertador você considerar que você é insignificante pros outros. Quer ir pra onde, Dani, você tá fazendo? Tô aqui com as pernas abertas aqui, Dani, caguei. É muito bom isso. Ninguém sabe, tipo... Ninguém vai sabe viver, velho. Porque o criador de tudo que há te ama, então se ele te feliz. ama, o que mais importa? Se Deus, que é o que te criou e te fez o design e tá aqui, você tem uma missão para estar aqui, você tem um propósito de estar aqui, sabe? Então, se permita Faça se conhecer, um exercício, sabe? De sair sozinho, é tão bom. Eu fiquei esses 3 anos sozinha, eu passeava até, tá? Faz exercício de sair sozinho, de se permitir não conhecer pessoas com a intenção de ficar. Esse exercício é muito bom. Permita conversar com pessoas aleatórias, sabe? Tipo, não quero pegar aquela pessoa. Cara, você vai fazer tantas amizades, vai conhecer tanta história, tanta gente legal, sem esse cunho sexual. Né? O papai concordou. Para de ver as pessoas como objetos só, e sabe? Se suas amizades, seu ciclo de amizade te leva para esse caminho, se afasta um pouco, não precisa nem avisar nada não. Eu me afastei de todo mundo nessa época. Só se afasta, deixa cada um vive sua vida, cada um segue sua vida, tá ótimo. Mas só vai lá e aplica isso que a gente falando. Faz 6 meses isso. 6 meses sem pornografia, 6 meses sem masturbação, 6 meses sem sexo casual. Pega essa energia, Bruno, tô ficando doido. Vai criar alguma coisa, mano. Vai pro Muay Thai, Jiu-Jitsu. Vai pintar um quadro. Vai pro teatro. Vai dançar, escrever um livro. Vai fazer uma coisa que realmente em 6 meses, se tu aplicar isso, fala, mano, eu vou romper. Eu vou dar 6 meses como nunca fiz na minha vida antes, sabe? Tipo, se você fizer isso, irmão, você vai ver o que vai acontecer em 6 meses. Você vai virar uma máquina, sabe? Só entre, gente, conselho que eu dou, só vai entrar num relacionamento quando você tiver chegado num nível de consciência. Não é um nível de estar pronto. Ninguém está pronto para nada. Eu falo um nível de consciência, de pelo menos um pouco desse amor que você já está recebendo de Deus. Porque aí fica mais fácil você não depositar no outro a necessidade desse amor que ninguém nunca vai te dar. E permita aprender a ver valor em si mesmo também, tá? Fora disso aqui. Isso aqui, pra mim, é só meu veículo aqui na Terra. Esquece isso aqui um pouquinho. Verdade. Vê valor interno em você. Aí depois você pensa em relacionamento. Quando você não chegar nesse nível, fica quietinho que é melhor. Então é isso. O gatinho dormiu, concordou? O gatinho tá aqui, dormiu aqui, os pombos já foram embora. Mas, gente, muito obrigado porque você ficou aqui até o final. Espero que você tenha gostado. Aí agora que você entendeu o que é a headline, sexo casual é melhor mesmo. Ou será que ele é bom para quem é melhor para os fracos, e mais fácil. Ele é melhor e mais fácil para aqueles que querem continuar nos vícios. É melhor e mais fácil para aqueles que querem continuar sendo feridos. É melhor e mais fácil para aqueles que realmente não querem nada sólido nas suas vidas. E aqueles que querem só fugir e não querem descobrir a verdade, né? E sabe um detalhe? Você falou que quer fugir, né? Não é querendo... Posso dar spoiler do final do filme? Pode. Já estamos no final do filme. Se você ficar no sexo casual tentando fugir de dores, elas vão te achar aí mesmo. É verdade. E o bicho papão vai te pegar com força. E é na hora que você menos esperar.
Então, cuidado, não fica fugindo. É uma coisa que eu De aprendi um jeito ou de outro, vai vir. Eu aprendi com o Padre Fábio Porque de o Mello processo de isso. cura, ele vai te achar, você querendo ou não. Pode ser mais fácil ou pode ser bem doloroso. Eu aprendi isso com o Padre Fábio de Mello. Ele falou assim, quando a dor bater na sua porta, abra e sirva um café para ela. Porque quanto mais você não atender, ela vai ficar batendo na porta, batendo, e vai, na hora ela vai bater lá e vai te atormentar. Então fala o seguinte, quando ela bater, enfrenta ela. Tem como Serve fugir um de si café. mesmo muito tempo não, gente. E pode até fazer isso de forma física mesmo, faz um chá, um cafezinho, sozinho aqui no parque desse e pronto. Agora Bora, vamos lá, pega um papel, caneta e é isso. Então aproveita, já deixa o like aqui no vídeo, comenta o que você achou e se vocês têm alguma dúvida ou um próximo tema que a gente possa falar aqui no vídeo. Fechou? É isso, Deus abençoe a vida de vocês, que você realmente possa encontrar um amor que nos encontrou e nos uniu. Não estou falando de religião aqui, não estou falando de religiosidade, estou falando de amor genuíno, relacionamento genuíno, do original de fato, tá? É isso, um beijo, um abraço. Tchau, Fiquem com amores. Deus. Tchau, tchau, até a próxima.